Boa tarde a Tarde. você que está nos assistindo na tela da TV Horizonte, também no som da Rádio América. Boa tarde, Boa Janaína. tarde. Exatamente, nós vamos repercutir nesse Rede Notícia de hoje, desta quarta-feira, 10 de setembro de 2025, esse segundo dia dos votos dos juízes, né, dos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus da trama golpista do dia 8 de janeiro de 2023, e nós temos uma divergência forte do Luiz Fux, que pediu, inclusive, a anulação do processo. Daqui a pouco a Carla Gamba vai entrar ao vivo de Brasília para trazer a informação precisa para você. 10 de setembro de 2025, 12 horas, 1 minuto, está no ar o Rede Notícia e transmissão simultânea pela tela da TV Horizonte, canal 30.1, no nosso YouTube, no @tvhorizonte.oficial, na América FM, na sintonia de 107,1 e também na Cultura M, nos 830 kHz. Muito prazer, eu sou André Santos. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Eu sou Janaína Regiane e é claro que a partir de agora você vai acompanhar o que é notícia aqui em Belo Horizonte, no nosso estado, no Brasil e no mundo inteiro conosco. E você já sabe, né? A gente quer você nas nossas redes sociais. Você pode seguir, acompanhar o Rede Notícia no YouTube, no nosso canal exclusivo, é o Rede Notícia TVH. Já somos quase 6.000 inscritos e a gente conta com você para chegar nesse número de 6.000 inscritos. Se inscreva, acompanhe o Rede Notícia TVH no YouTube, nosso canal exclusivo, e tem também o TV Horizonte.oficial no YouTube, que você pode acompanhar ao vivo, tá certo? E por falar em ao vivo, né, André? A Carla Gamba está direto de Brasília, trazendo as últimas informações desse dia decisivo, né? Que tem voto lá contrário, tem voto divergente. Boa tarde, Carla, tudo bem? Olá, olá, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Nós estamos aqui, né, no Supremo Tribunal Federal, acompanhando esse voto do ministro Luiz Fux. Já havia uma previsão, né, dessa divergência do ministro Luiz Fux. Desde ontem, desde a semana passada, na verdade, a gente vem falando isso ao longo da nossa programação. O ministro Luiz Fux começou hoje, é um voto extenso. O Fux, ele costuma dar votos extensos, sim, em outros julgamentos. E a gente até costuma dizer, o voto dele, ele é um voto, o juridiquês com sotaque, digamos assim. Para quem não costuma acompanhar, deve estar percebendo que é um voto bem diferente dos outros ministros. Ele faz muitas citações, ele cita muitos livros, ele cita muito material acadêmico do direito, ele cita votos de ministros de outros tribunais. Então, ele segue aí dando o seu voto divergente, como eu falei, como estava previsto, e parece que os advogados de defesa estão gostando do voto do Fux. Carla, já havia realmente essa expectativa em relação de uma divergência do ministro Luiz Fux. Mas quando ele fala numa possibilidade de se anular o processo como um todo, isso foi uma novidade. Acho que isso foi um pouco além do que até mesmo a defesa de Bolsonaro e os bolsonaristas esperavam, né? Sim, sim, com certeza. Eu até cheguei a falar com um advogado aqui que me disse em off, um advogado que faz parte da equipe da defesa de um dos 8 réus, e ele me falou que se surpreenderam, sim, porque havia uma expectativa de que o ministro Luiz Fux ele fizesse ponderações em relação à dosimetria da pena, que é o que a gente tem dito, né, o tamanho da pena que cada réu irá cumprir, e também em relação aos crimes de golpe de Estado e tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito. Em relação a esses 2 crimes, havia essa expectativa de que o ministro fizesse uma fala em seu voto de que poderiam ser incorporados um crime ao outro, digamos assim. Mas essa fala de anulação do processo realmente surpreendeu, e vamos aguardar qual vai ser a proposta final, né, do ministro Fux. E lembrando que o ministro Fux vota agora. Hoje a gente só tem sessão pela manhã. Amanhã a gente retorna às 9 da manhã, e aí são sessões
de manhã e à tarde, e aí votam a ministra Carmen e o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma. Então, ainda há um caminho pela frente para a gente descobrir aí o que vai acontecer. E como são 5 ministros, qualquer proposta relacionada ao que o ministro Luiz Fux, por exemplo, está colocando, né? Hoje, a divergência precisa de uma maioria de votos desses 5 ministros. Ô, Carla, você que está acostumada a cobrir bastidor do Supremo Tribunal Federal, você está aí cobrindo o dia a dia, você conversa, você tem contato direto até mesmo com os ministros. A gente pode falar que mesmo que não exista uma maioria seguindo junto com o Fux, abre um espaço nessa divergência para futuros questionamentos em relação a outras possibilidades, ou até mesmo a anulação desse processo, porque eu vou te perguntar, sabe por quê? Eu me recordo aqui da questão da prisão em segunda instância ou em trânsito em julgado. Lembro bem que a época da eleição presidencial de 2022, né, aliás, de 2018, o ex-presidente Lula era pré-candidato e se tinha aquela celeuma sobre prender na segunda instância ou prender depois do trânsito em julgado. A jurisprudência era no trânsito e julgado. A partir dali, o Supremo voltou atrás e trouxe a prisão em segunda instância. Lá na frente se mudou novamente o entendimento e nessa mudança de entendimento, como o processo do presidente Lula não havia chegado ao trânsito e julgado, Lula foi solto. Você acha que pode haver algum tipo de mudança de rumos? Não estou falando para agora, não estou falando um pouco mais à frente, ou é especular demais, é dar uma de mandinar demais? Ou abre realmente esse espaço aí no meio jurídico? Não, você está certo, André. Abre espaço, sim. Até porque, antes de qualquer coisa, a gente está falando do Supremo Tribunal Federal, que é a instância máxima do judiciário brasileiro. Então, abre qualquer coisa que o Supremo discute e qualquer decisão, né, qualquer coisa que o Supremo aprove, abre sim esses precedentes para que outras instâncias do judiciário, né, apliquem essas decisões. Então, o que a gente viu hoje no voto do ministro Luiz Fux, a gente até pode dizer que nem precisaria de muito tempo para a gente falar em abrir precedentes. É que o caso que está em julgamento é um caso, digamos, inédito, né? Porque a gente está falando de um golpe de Estado, de uma tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E aí, só um parênteses, quando a gente fala violência, a gente fala no uso de armas, né? Então, o ministro Luiz Fux, inclusive, ele é um ponto também que ele vem debatendo muito no voto dele, né? Se esses 8 réus pegaram em armas, né? Ele fala a luva que serve na mão. A gente pode dizer que esses réus pegaram em armas, eles não pegaram literalmente em armas, mas pessoas instrumentalizadas, né? Apoiadas, incitadas, incentivadas por esses réus, esse é o entendimento do Supremo, pegaram. Então, assim, sem dúvida, é um julgamento inédito, como eu disse, que a gente está falando de crimes que juntos, esses 5 crimes, né, organização criminosa, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, são crimes que nunca foram julgados assim, nunca houve uma acusação conjunta desses crimes. Histórico também, porque o Brasil viveu uma ditadura, né, militar há poucos anos atrás. Então, entra no bojo desse debate questões relacionadas ao papel do militar na sociedade. Então, são muitas coisas novas que podem, sim, abrir precedentes. E só lembrando também, o ministro Luiz Fux, no voto dele, ele relembra, ele cita, na verdade, ele faz algumas comparações em alguns momentos com o julgamento do Mensalão, que é um julgamento que todo mundo deve lembrar, que envolveu aí a cúpula do PT, inclusive o presidente Lula, né? E ele começa a estabelecer alguns paralelos com o julgamento do Mensalão, incluindo esse que eu acabei de citar, que é do uso violento, né, da força do uso de armas.
Ele lembra que isso não foi aceito durante o julgamento do mensalão. Os réus acabaram não sendo acusados por conta de não terem pegado em armas, literalmente, traduzindo aqui para vocês. E aí ele usa isso como argumento para tentar afastar, né, essa acusação dos réus que estão agora em julgamento. Carla Gamba, direto de Brasília, vai voltar lá para dentro do Supremo, da primeira turma, para continuar acompanhando esse voto do Luiz Fux. E ao longo da nossa programação traz mais informações. Amanhã a gente espera aqui no Rede Notícia. Obrigado, Carla. Muito obrigada. Boa tarde, André, boa tarde, Janaína. Amanhã estaremos aqui. E aí, agora a gente vai começar a ter uma previsão de quando o julgamento termina. Amanhã cedo, com certeza, a gente vai começar a ter essa previsão. Temos amanhã Carmen Lúcia, Cristiano Zanin, e aí começam os debates, né, para discutir por quais crimes cada réu será condenado, qual será o tempo da prisão. Eu vou estar aqui pelos próximos dias contando tudo para vocês. Tá certo. Nossa correspondente Brasília, Carla Gamba, que está entrando também na nossa América FM, trazendo essas informações. Vamos ouvir um trechinho desse voto que ainda está em curso do ministro Luiz Fux. No sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte, adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. E nesse julgamento histórico, né, ontem o STF retomou essa votação. Teve a votação do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, o Alexandre de Moraes, ele foi totalmente a favor, né, dessa condenação do Bolsonaro e também de todos os réus. Ele falou que a análise envolve essas acusações tanto dos apoiadores próximos, né, para desestabilizar a democracia. Também esse chefe do Executivo Bolsonaro teria atuado para estimular uma grande tentativa de golpe de Estado após o resultado das eleições de 2022. O ministro Alexandre de Moraes foi o primeiro a votar acatando integralmente a denúncia. Ele destacou que há elementos suficientes que apontam para a participação de Bolsonaro em um suposto plano articulado por militares da reserva e apoiadores próximos para desestabilizar a democracia brasileira. Em sua fala, Moraes também rechaçou críticas vindas do exterior, citando que avaliações e pressões de líderes estrangeiros, como do presidente Donald Trump, não têm influência sobre a soberania das decisões da Corte. Voto no sentido da procedência total da ação penal para condenar os réus Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto pela prática das condutas de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, em relação a Jair Messias Bolsonaro, pelas mesmas infrações já descritas e a imputação específica de liderar a organização criminosa. Na sequência, o ministro Flávio Dino também acompanhou o relator Alexandre de Moraes, reforçando que as provas apresentadas pela PGR indicam uma ofensiva coordenada contra as instituições. Para Dino, a conduta de Bolsonaro foi além da retórica política e atingiu diretamente o Estado Democrático de Direito. Crime contra o Estado Democrático de Direito é um crime político e impassível de anistia. Porquanto o Estado Democrático de Direito é uma cláusula pétrea, que nem mesmo o Congresso Nacional, por emenda, pode suprimir. E o Supremo está fazendo seu papel, aplicar a lei ao caso concreto. Nada além disso. E nós não podemos, aí sim, seria indesejável que alguém se intimidasse por ameaças ou sanções.
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro reagiu pedindo cautela no andamento do julgamento e questionando a imparcialidade dos ministros do STF. Hoje nós vimos 2 votos, como vocês sabem, nós não concordamos com esses votos, respeitosamente, vamos respeitar sempre a decisão do Supremo, mas não concordamos. Acho que as questões preliminares foram muito pouco desenvolvidas, discordamos da análise de mérito, mas vamos aguardar o prosseguimento do julgamento. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele elevou o tom das críticas e acusou Alexandre de Moraes de agir por motivações políticas e pessoais, numa tentativa de enfraquecer seu pai e o campo da direita. Uma tristeza no coração ver como uma pessoa pronuncia um voto político com tanta raiva, fala com tanto ódio. Parecia um líder do governo do PT no Supremo, proferindo palavras sem embasamento jurídico, sem vinculação com absolutamente nenhuma prova, como quem está ali praticando uma vingança. E ainda ontem, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil replicou uma mensagem do subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado, Darren Peter, avisando que o governo Donald Trump continuará a tomar medidas cabíveis em relação à continuidade do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A mensagem, ela cita diretamente o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo penal contra o chamado núcleo crucial, dessa trama golpista, afirmando que Moraes tem abusado da autoridade e minado valores de liberdade e justiça. O ministro ainda não se posicionou. Ainda ontem também nós tivemos um posicionamento, uma fala na Casa Branca, falando que Trump não hesitaria em usar o poder militar e econômico contra avanços contra a liberdade de expressão. A imagem está até aí. Acho que cada um tem que cuidar dos seus problemas internos, simplesmente assim. A lei dos Estados Unidos é dos Estados Unidos, a do Brasil é do Brasil. E como acho que o ministro Luiz Fux apresentou hoje, que existe um equilíbrio da justiça de ter vários lados se posicionando. Eu acho que isso é extremamente importante no campo democrático. E é sobre isso que a gente tem que discutir. Os Estados Unidos cuida da tua vida e deixa o Brasil cuidar da nossa, simplesmente assim. Agora, 12:18. Nós vamos para um breve intervalo e na volta a gente vai falar do problemão da água em Contagem. Tem casos de diarreia explodindo na nossa vizinha Contagem. E além disso, vamos falar também do envio por parte do governo do estado de um projeto de lei para a Assembleia, justamente para privatizar a Copasa. 12:18. Estamos de volta com Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12:22. Olha só, gente, quase 2.000 casos de diarreia aguda e gastroenterite foram registrados entre agosto e setembro deste ano em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em média, foram um pouco mais de 50 casos por dia ao longo de 5 semanas. Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde do município. De acordo com a Prefeitura de Contagem, o aumento dos atendimentos está sendo acompanhado de forma contínua pelas equipes técnicas. Como parte das ações de monitoramento, foram realizadas coletas em unidades de pronto atendimento para identificar o que está provocando as doenças. Ainda segundo a administração municipal, moradores da cidade relataram a presença de alteração na qualidade da água fornecida pela Copasa, como gosto irregular, cor e odor. A Vigilância Sanitária de Contagem solicitou análises de qualidade da água e também esclarecimentos junto à companhia. A maioria dos pacientes com sintomas são homens e mulheres com idades entre 20 e 29 anos. A maioria dos atendimentos está concentrada nas UPAs JK e Vargem das Flores. Nós procuramos a Copasa para esclarecimentos e nos foi informado em nota que
que a companhia vai enviar todas as análises, resultados e procedimentos existentes para todos os órgãos de fiscalização e de proteção ao consumidor que demandarem informações e resultados a respeito, das testagens realizadas pelos laboratórios da empresa, incluindo a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público de Minas Gerais, que inclusive pediu essas análises à Copasa, às prefeituras, vigilâncias sanitárias, entre outros. Um laboratório terceirizado, ainda de acordo com a Copasa, também foi contratado para reforçar as análises com testes para além dos exigidos pela portaria do Ministério da Saúde pelos próximos 12 meses. A Copasa reforça que caso essa associação às doenças tivesse alguma lógica, toda a população que habita a região metropolitana de Belo Horizonte, que são mais de 5 milhões de pessoas, e que consomem a água tratada da Copasa, estaria doente, causado um colapso nas redes públicas e privadas de saúde. Isso porque o sistema de distribuição de água da região metropolitana de Belo Horizonte é integrado, ou seja, todos consomem, de acordo com a Copasa, o mesmo produto. Já a SAEMG, que é a Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, informou também, por meio de nota, que vem acompanhando sobre o aumento expressivo de casos da doença em Contagem e que laudos de análise da qualidade da água são emitidos por laboratórios externos confiáveis e são analisados periodicamente pela ASAI. E a agência solicitou também à Copasa informações detalhadas sobre as unidades de tratamento que abastecem o município e os dados mais atualizados, incluindo mais análises para saber se o problema está com a origem da água. E a gente falando ainda sobre esses casos de gastroenterite, diarreia em Contagem, vamos ao vivo à cidade para a gente bater um papo com o repórter Giovanni Rodrigues, que está na UPA JK, já está ali na nossa tela, e a gente vai fazer uma pergunta agora aí para o Giovanni. Giovanni, como é que está o movimento na UPA JK nesta quarta-feira? Muito boa tarde. Ei, André e Janaína, muito boa tarde. Estamos aqui na UPA JK, na região do Eldorado, aqui na Avenida João César de Oliveira. A informação que nós temos é exatamente essa que vocês estão vendo aí, olha, superlotação, muitas pessoas reclamando desse surto de diarreia, viu, André e Janaína? Realmente situação muito complicada. Eu conversei agora aqui com uma das funcionárias aqui da UPA, ela falou o seguinte, que vários funcionários aqui reclamaram, né, dessa questão aí da diarreia, desse surto de diarreia na cidade de Contagem. Vamos conversar agora aqui com o... Seu nome é? Marcelo. Marcelo, você reclamou comigo, já tem 3 dias que você está nessa situação de diarreia? Estou com diarreia, passando mal, vomitando, estou evacuando sangue tem uns 2 dias. Você chegou a desmaiar? Cheguei a desmaiar segunda-feira de noite, minha esposa jogou um ventilador lá, aí ela me deu água com soro lá, aí eu voltei normal a água. Você chegou a que horas aqui na UPA? Cheguei umas 9h30, estou aguardando até agora para ser atendido, até agora não fui atendido. Essa superlotação, tá superlotado. Tá tudo cheio aqui, todo mundo com essa pandemia, dessa água, dessa virose. Esse surto, né? Esse surto dessa dengue não, né? Da diarreia, né? Essa é a situação. Qual que é o seu nome? Meu nome é Luiz. Eu vi que você chegou machucado e não foi atendido? Não foi atendido, não pode fazer um curativo para nós, o negócio está sangrando, pode estar inflamação, eles não têm atendimento, manda a gente para outro hospital. Então tá difícil, meu camarada, porque não tem jeito mesmo. O trem tá feio, ó. Pode mostrar? Pode mostrar. Pode mostrar isso aí, ó. Que isso, rapaz. Ó. Eles não fazem um curativo, o trem tá no osso, tá entendendo? Foi corte de faca. Reclamação é constante de superlotação aqui não. Superlotação, lotada, atendimento deles aqui, eles não sabem conversar com a gente. Perguntei, falaram na humildade, ela falou comigo assim, que se vira pra mim pegar um 11 Uber, me virar e meter o pé pra lá, tá entendendo? Não é assim que funciona, não tem que saber tratar os outros também, sabe? Já está lotado. Então, vamos tratar o pessoal com educação Tá lotado e você ainda machucado, hein? Boa sorte para você aí. Um bom atendimento aí para você, viu? Mais uma reclamação aqui, André Janine. Qual que é o seu nome? Meu nome é Leonardo, tudo bem? Eu sou epilético e eu tive aqui semana passada aqui na UPA para fazer um atendimento, né, de urgência. E esse atendimento de urgência é só para quem é autista. Por que a minha pergunta é, até uma multa eu fui multado aqui porque tem o carro da minha mãe tá lá com deficiência oculta, o cara da Transcom multou minha mãe
porque minha mãe aqui no hospital, eu mostrei o meu cordão girassol. Sua mãe estava aqui, ela foi multada ali fora. Multada aqui, lá na vaga de deficiente. Ok. Me multaram aqui. Vou pedir licença para o senhor, que a gente está ao vivo. Rapidinho aqui, a minha pergunta é: por que o Marcos Mion, depois que chorou no programa lá dele, lá, o autista virou sua prioridade? Por que os epiléticos não são? Até para você arrumar um emprego, você não consegue. Para você fazer qualquer coisa, você não consegue. Tá aqui minha carteirinha, ó. Por que eu não fui um dos primeiros a ser atendido? Eu sou reserva. Muito obrigado. Muito obrigado aí pela sua reclamação e pela sua denúncia. Obrigado. É isso aí, André e Janaína. Essa é a situação aqui da UPA JK, no bairro Eldorado, em Contagem. É com vocês. Obrigado, Giovanni. A reclamação é justa do usuário. Infelizmente, a gente sabe que a situação é bem complicada, né? Ainda falando de Copasa, o governo de Minas Gerais enviou nesta terça-feira um novo projeto de lei para privatizar a companhia. No novo texto, o Executivo Mineiro determina que os valores arrecadados com a venda da empresa de saneamento básico de Minas Gerais sejam todos usados no processo de adesão do Estado ao Propag. Veja mais detalhes na reportagem de Erlane Grace. Foi concluída em Belo Horizonte a 11ª reunião do Comitê Gestor do Propag, o programa de renegociação da dívida de Minas com a União. Segundo o governo, o cronograma está sendo cumprido e a expectativa é apresentar as empresas à União até o prazo final de outubro. Enquanto isso, a discussão continua na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A PEC do referendo volta à pauta na Comissão de Constituição e Justiça, com foco inicial na Copasa. O governo estima que a participação do Estado na Copasa pode render mais de 4 bilhões de reais, valor capaz de garantir quase 4 anos de investimentos extraordinários previstos pelo Propag. O projeto que nós tínhamos apresentado no final do ano passado era simplesmente um projeto pedindo autorização para a venda da companhia, um projeto de privatização. Nós estamos fazendo um ajuste no projeto para que ele seja um projeto de privatização com reversão dos valores para o Propag, de forma que fique claro para os deputados que se eles aprovarem a privatização como nós estamos propondo, todos os valores tenham de ser revertidos ou para a liquidação do valor da dívida ou para pagamento daquelas obrigações que nós vamos ter que passar a cumprir a partir de janeiro do ano que vem de investimentos obrigatórios. Então essa é a grande diferença, nós estamos mudando a destinação ou carimbando a destinação do dinheiro da Copasa. Eu perguntei ao vice-governador Matheus Simões sobre os prazos e os próximos passos. O governo federal viu caducar uma medida provisória que estabelecia que quem ia fazer a avaliação das empresas era o BNDES. Aí o governo federal veio a público dizer que ia fazer um novo decreto. Nós estamos esperando há 30 dias, porque já caducou há 30 dias a MP, e não veio o novo decreto. Nós temos uma formalização do BNDES dizendo que não pode ser contratado pelo Estado de Minas Gerais porque haveria conflito de interesse, porque ele vai avaliar para a União os ativos. Mas no decreto continua dizendo que quem tem que avaliar é o BNDES. Então nós estamos precisando um pouco mais de agilidade do governo federal. Do nosso lado aqui nós cumprimos todos os prazos até agora. Nós estamos correndo à frente de tudo aquilo que a gente imaginava ser possível. Estamos analisando os processos de compensação previdenciária, estamos avançando nas discussões dos imóveis. Não é possível que a União não consiga editar um decreto. É só isso que nós estamos esperando nesse momento. Agora, 12h32, nós vamos para um breve intervalo e na volta vamos conversar com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta com o nosso Rede Notícia, agora em Belo Horizonte, 12h35, e a gente vai começar a conversar agora com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Quero te agradecer, Calil, pela sua presença aqui no nosso Rede Notícia, por ter atendido o nosso convite para a gente falar sobre futuro, sobre presente, sobre a política do nosso estado de Minas Gerais. Obrigado por o senhor estar aqui conosco. Obrigado pelo convite. Muito obrigado, Janaína. Obrigado, André. Calil, muito se divulgou na imprensa um acordo que teria sido costurado do PDT com o senhor para filiação do senhor ao Partido Democrático Brasileiro. Isso, como é que está o andamento disso? Está fechado mesmo? É pelo PDT que é a legenda que o senhor pretende concorrer ao governo de Minas Gerais no ano que vem? Porque essa é a pretensão do senhor, se lançar novamente candidato ao governo do estado, né? Não foi a primeira vez que o PDT me convidou, né?
Eu tenho uma ótima relação com o Carlos Lupe, que é o presidente, com o Eringer, com a Duda. Eu tenho boa relação com eles todos. Então, dessa vez, por esse problema de eu ter saído do PSD e ter ficado sem partido, eles me chamaram para uma conversa, mais de uma vez, inclusive. Dessa vez, mais de uma vez, e nós chegamos a um denominador. É um partido do espectro mais leve, que tem uma parte social bem consolidada, que está desembarcada de um centrão. Isso tudo me deu um certo conforto, além de que me foi oferecido o cargo que eu quisesse para disputar nas próximas eleições. Então, foi uma coisa muito simples, né? Eles me deram o que a lei me obriga e eu me senti muito confortável, como me sentia no PSD. Como é que o senhor tem visto, nos últimos tempos nós tivemos alguns problemas relacionados ao seu nome em questões na justiça eleitoral, né? Teve até uma decisão que foi tomada e depois foi destomada. O senhor está tranquilo em relação a esses processos, prefeito? Processos não, Processo. Né? É um processo de uma cancela num condomínio de luxo que foi colocado em 2004 e que em 2020 tinha que ser tirada em plena pandemia, e isso era um assunto de menor importância, para não falar de nenhuma importância na prefeitura, e realmente não foi tirada, como não foi tirada em 21, 22, 23, 24 e 25. Já daí para frente que o senhor nem prefeito fizer. Exatamente. Então foi tirada há um mês atrás, e segundo meus advogados, com todo mundo que eu conversei, é absolutamente ridículo, é de se rir impedir um homem que não tem um processo de improbidade, um processo de corrupção, um processo de nada errado, ser impedido de disputar a eleição por causa de uma cancela num condomínio. Então, essa que é a história, e eu não tenho a menor dúvida que vai cair na próxima instância. O senhor deixou bem claro, depois das eleições, as últimas eleições que o senhor participou e foi candidato ao governo do Estado, o senhor deixou bem claro que foi poderia ter sido um passo errado ter caminhado com o Lula na última eleição. O senhor se arrepende de não ter terminado seu mandato de prefeito de Belo Horizonte e ter se lançado na condição que o senhor se lançou a governador do Estado? Se fosse hoje, o senhor tomaria a mesma decisão, prefeito? O senhor tinha um índice de aprovação absurdo, gigantesco. Graças a Deus. O senhor foi reeleito numa reeleição que foi praticamente uma aclamação pública de Belo Horizonte a tudo que o senhor fez, principalmente na pandemia. Sim. Muita coragem por senhor. Não estou aqui passando pano para o senhor, não. Estou sendo justo na fala. O senhor se arrepende de ter vindo candidato ali, não? Não. Eu me arrependo de pouca coisa que eu fiz. Eu me arrependo de muita coisa que eu não fiz. Isso é uma premissa da minha vida. Eu não me arrependo, não. E na época em que isso aconteceu, eu tinha uma equipe que falava como que eu poderia chegar a uma eleição de governador a ser competitivo. Então, e eu resolvi, né? Porque eu não vou jogar nas costas de ninguém, nem vitória, nem derrota. Eu ganhei 2 eleições e perdi uma. Perdi uma eleição com 4 milhões de votos, né? Com 3.980.000 votos, uma coisa parecida. E com um candidato que vinha numa reeleição, né? Com um candidato que vinha numa reeleição e que ainda não tinha mostrado ao povo de Minas que não fez nada. Agora sim, todo mundo sabe, depois de 8 anos, que não foi feito nada no Estado. Mas na época ainda se vendia que iria fazer, né? Que estava arrumando o Estado e que ia fazer. Hoje nós sabemos que não fez nada e não fará, e não fez e vai prometer o que está prometendo desde o dia que entrou. E vai continuar falando do PT, do Pimentel, como se não tivesse governo, como se ele não tivesse governado. Então, eu não me arrependo, não. Né? Eu acho que eu só estou apto a disputar outra eleição para governador porque eu aprendi, né?
Então, eu acho que foi um aprendizado e faria de novo. Nas circunstâncias em que me foi colocado, eu faria de novo. Para as próximas eleições, o senhor pretende, então, buscar esse apoio? Não, faria de novo, desculpa, eu me expressei mal. Eu faria de novo sair da prefeitura naquela condição para disputar um governo. Mas aí, num caso, por exemplo, do segundo turno, que você... se fala muito do Pacheco vir como candidato do Lula. Se fosse um segundo turno do senhor contra o Cleitinho, o senhor contra o Matheus Simões, você buscaria o apoio desse campo progressista para a sua eleição? O Pacheco, eu tenho uma conversa muito boa com ele, independente, né? Mas eu acho que eu que vou pedir o apoio dele. Porque, segundo as pesquisas, eu estou na frente dele. Exatamente. Então, se o número é... Eu não tenho o menor problema com o Rodrigo. Nem com Lula? Não, nem com Lula. Eu não tenho nenhum problema, eu não falo com ele, é só isso. Desde que ele é presidente da República, eu não conversei com ele, não tive oportunidade. Mas eu nunca tive uma... Primeiro que ele é mais velho que eu, segundo que ele é presidente da República. E eu fui muito bem educado, apesar de não parecer. Então, eu respeito quem é mais velho e respeito a hierarquia. Então, eu nunca destrataria nem o presidente da República e nem um senhor que nunca fez nada comigo. O senhor tocou no ponto importante, né, que são as pesquisas. O senhor está oficialmente afastado, né, do cenário político, mas está apontado como o segundo colocado na pesquisa recente. O que o senhor acredita isso, o senhor ser lembrado, as pessoas ali no primeiro momento lembraram o nome do senhor? Olha, eu acho que essa eleição, sabe, Janaína, vai ser uma eleição do quem fez. Quando você faz alguma coisa e não promete, né, você deixa uma marca. Então, eu acho que essa eleição, esse negócio de esquerda, direita, não, vai ser uma eleição assim, eu fiz, eu entreguei. Vocês querem discutir saneamento? Eu vou discutir. Vocês querem discutir hospital? Nós vamos discutir. Vocês querem discutir obra, recapeamento, asfaltamento? Nós vamos discutir. Posto de saúde? Nós vamos discutir. Escola e merenda, nós vamos discutir. Mas eu tenho que falar, eu fiz. Né? Eu não vou para a internet. Eu fiz. Eu posso mostrar que eu fiz um posto de saúde novo nessa cidade a cada 2 meses de governo. Que eu abri, né? Construí, equipei, não. Abri, atendi. Pus para funcionar 544 leitos no Hospital Célio de Castro, em Belo Horizonte. Né? Eu fiz um programa de quase 200 milhões de reais de recapeamento. Eu fiz a maior bacia dos últimos 40 anos lá no Vilarim. Esse programa todo aqui da Cristiano Machado eu deixei pronto e assinado para ser feito. Então, agora é o que o senhor fez, o que o senhor vai fazer, o que Vossa Excelência fez, o que Vossa Excelência vai fazer. Então, é um negócio de... porque nós temos que defender a democracia. Isso qualquer um tem que defender a democracia. Isso não é bandeira de campanha. Qualquer candidato dos 5, 10 que aparecerem são obrigados a defender a honra, a democracia, a honestidade. Agora nós temos que ver quem faz, quem tem coragem de fazer. Né? O senhor sempre teve esse pulso mais firme, né, na Prefeitura de Belo Horizonte, esse olhar mais atento aqui na nossa capital. O senhor pretende levar isso na candidatura do senhor para possível eleição também? A única coisa que eu tenho é isso. Eu circulo mal entre cacique político, eu circulo mal entre Brasília. O que eu tenho para mostrar para a população de Belo Horizonte é que eu tenho pulso, coragem e posso fazer para o Estado o que eu fiz para o Atlético e o que eu fiz para a Prefeitura, que é reduzir a máquina pública, que é ver como é que nós vamos viabilizar uma dívida que era quando o governador pegou de 120 bi e agora se aproxima de 200 bilhões. Então, sempre agora falar, mas tem 30 dias que o BNDES não entregou o plano para fazer política em cima do Lula. Isso não vai eleger ninguém, não, porque tem 8 anos que eles estão arrastando na Assembleia essa dívida. Então, agora que falta 1 ano para acabar o governo, quer terceirizar a culpa da incompetência de novo? De novo. Então, isso já tinha que estar resolvido, isso já tinha que ter
uma máquina enxuta, um programa, que tudo tem que ser feito, tem que ser planejado. Então é isso que eu tenho para entregar. Entendeu? O que eu tenho para entregar não é ideologia, não é bandeirinha vermelha, não é bandeirinha azul, não é democracia, não. Eu tenho para entregar é merenda, é hospital, é atendimento, tá certo? É a defesa do empresariado, que dá emprego, que gera riqueza. Então é isso que nós temos para entregar para a população. 12 horas e 46 minutos, nós vamos para um breve intervalo. Na volta a gente continua essa conversa com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Doze horas e 49 minutos, continuamos a nossa conversa com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, e já podemos dizer, né, pré-candidato ao governo do estado de Minas Gerais pelo PDT. Calil, um grande desafio, pelo menos acho que é os dois grandes desafios que o futuro governador de Minas Gerais vai ter pela frente. Primeiro é lidar com essa dívida monstruosa que inviabiliza até mesmo a máquina pública, inviabiliza investimento. E a questão da saúde no estado, que acho que é o grande calcanhar de Aquiles do atual governador, principalmente quando se fala em promessas não cumpridas que ele teve de inaugurar uma série de hospitais regionais, que, aliás, esses hospitais regionais são promessas não cumpridas desde lá de Anastasia, de AES, que só foram empurrando com a barriga e até hoje não saíram do papel. Falando primeiro da dívida, propague toda essa negociação, privatiza isso, privatiza aquilo, tem que pagar dessa forma, tem que pagar daquela outra. O governo enviou hoje um projeto de lei para a privatização da Copasa. Você acha que é uma saída privatizar as empresas mineiras, Copasa, CEMIG, o senhor é favorável? Porque você sempre foi favorável a enxugamento da máquina pública. E a privatização. Mas isso tem que ter um estudo, isso não é de rodo. Nós temos que lembrar que a CEMIG, quando acaba o ano, entrega o dinheiro para o governo de Minas. Né? Então, espera aí. E temos que lembrar que a Copasa não entrega o saneamento básico universalizado. Que é uma das falas do governo do estado, que a Copasa não tem grana para poder entrar no novo marco de saneamento, né? O grande problema, André, é colocar tudo no mesmo balaio, como se fosse um pacotão. Não é um pacotão. Temos o caso da CEMIG, temos o caso da Gasmig, temos o caso da Copasa. Cada um tem que sentar na mesa. Mas para sentar na mesa, para fazer hospital, isso eu fiz, então eu posso falar, porque eu, diferente dele, abri vaga e não fechei, do governador, você precisa sentar lá em Brasília. E você não vai assentar lá em Brasília com quem você esculacha. Porque o governador de Minas vai ter que conversar, seja Tarcísio ou seja Lula. Porque o Estado está quebrado. Então, nós não podemos brincar de esculachar os outros para pegar uma bandeirinha ideológica para ganhar a eleição, agarrar em um ou em outro, porque tem que ser resolvido um problema gravíssimo, que não vai, e todos nós que oramos e esperamos e rezamos para isso não acontecer mais, um soterramento de 300 pessoas em Brumadinho. Foi o que tocou o governo Zema durante 8 anos. Né? Foi o dinheiro que ele teve. Custou a vida de 300 pessoas soterradas por uma empresa que cometeu um crime, né? com aquele rejeito de soterrar todo mundo. Isso não vai acontecer. Então, o novo governador de Minas vai ter que se dar bem e conversar bem com qualquer governo, seja ele o Lula, seja ele o Tarcísio. É só isso. Nós não vamos resolver Minas e nem hospital. E quem está falando isso foi no Michel Temer e conseguiu a reabertura do hospital fechado. Estava fechado há 4 anos, eu reabri em 6 meses. Não existe hospital sem a boa vontade federal. Ponto. Estou falando que fiz. Não estou falando que eu acho, não. Não existe. Não existe Minas andar
sem a boa vontade do governo federal, que é o que emite o bilhete, amigo. Agora, o prefeito, vou fazer um advogado do diabo usando uma fala do senhor no bloco passado. Você falou assim, André, eu não caminho bem entre os barões lá de Brasília e tal. E aí, como é que faria o senhor para caminhar entre esses barões? Porque tem que puxar um desses barões para conseguir... Não, você está muito enganado, André. Você está absolutamente enganado. Governador de Minas tem que ser puxado. Tá? O governador de Minas não é o que come banana na internet, não. Eu estou falando quem tem a liturgia. Eu sou o governador do 2º estado da federação. Eu, teoricamente, não preciso marcar a hora com o presidente da República. Aí a conversa seria direto com o chefe do executivo, né? Espera aí, nós estamos falando de 200 bilhões de dívida. Nós estamos falando de 200 bilhões de dívida. Eu só assento com o secretário da Fazenda se for ordem do presidente da República para resolver, como eu resolvi com o ministro. Estou falando secretário, não, ministro da Fazenda. Como eu resolvi com o ministro da Saúde, do Michel Temer, a hora que eu falei assim, é para abrir o hospital de Belo Horizonte. Eu estou aqui com o prefeito, agora você vê tecnicamente. Aí sim, os 2 secretários, tanto o meu, de saúde, que era o Jackson, sentou com o ministro da Saúde, que é do Paraná, não me lembro o nome dele agora, e abriram o hospital. Eu não preciso circular em Brasília, governador de Minas, não. Governador de Minas, se tiver a liturgia do cargo, saber a importância que tem, e coragem, tem que ter recebido, seja por Lula, seja por Tarcísio, a tempo e a hora. Além do 2º estado da federação, é o 2º colégio eleitoral do país. Então não tem que circular no meio de deputado, não. Tem que ir lá e botar o peito e falar, eu sou o governador de Minas Gerais e me respeitem. É simples assim. O que está faltando aqui. O Aécio Neves, que não tem nenhuma relação com ele, nem boa e nem ruim, não estou falando mal, porque eu não tenho relação, ele e o presidente da República, então, do PT, o maior adversário político do PSDB. E tiveram uma ótima relação, por acaso. A relação é minimamente inteligente, né? É minimamente inteligente. Então, não tem que circular, não. O povo dá poder para quem quer. E quem sentar na cadeira de governador de Minas tem o poder do 2º governador do país, do 2º estado do país e do 2º colégio eleitoral do país. O senhor citou Vale. Foi a Vale, a empresa que aterrou Brumadinho. Era a Vale, a maior acionista da empresa que desceu a lâmpada Mariana e Rio Doce todo. Só que a gente não tem como falar de Minas Gerais sem mineração. É impossível falar da existência econômica de Minas Gerais sem o motor da mineração. E aí a gente tem as tais das terras raras, em Araxá, em Januária. Como que o senhor pretende tratar isso? Porque durante o governo Zema, uma das maiores críticas é o libera geral em relação à mineração. Como que o senhor pretende tratar isso? Nem as grandes mineradoras querem o libera geral. É um equívoco que se faz disso. Tá? Normalmente o libera geral são para os picaretas. A Vale quer ordem. A Vale tomou um susto. A Vale quer ordem. As grandes mineradoras, a Cedro, essas gigantes, querem ordem. Querem ordenamento, querem reflorestamento, querem participar de programas ambientais. Então, isso também é uma... E não pode ficar sem mineração mesmo, não, né, gente? Todo mundo sabe disso. Não adianta a gente vir com o discurso isso, não, bobagem isso, né? O 2º estado é por causa da mineração. Então, nós temos que ordenar. Ninguém quer o abre a porteira e ninguém quer o fim da mineração. Né? Se você falar com o prefeito de Ouro Preto, de Itabirito, de Congonhas, que você não quer mineração, ele entrega à prefeitura, fala, então você fica com isso aqui, porque isso é transformado em educação, em saúde. Dá para o governador de Minas Gerais puxar um movimento para criar um royalty da mineração, como existe o royalty de petróleo, que é um grande pedido de quem está à frente disso? Ou você acha que é meio impossível isso? Olha, já tem um imposto, né? Mas, na verdade, é só puxar a lei Candir, né? Não precisa de puxar, é só falar que já existia e que tomaram. Que é outra grande discussão que ficou faltando. Essa sim, ué. Como é que tomaram a exportação, a lei, e Minas Gerais ficou assistindo?
Não precisa você criar nada novo, é só fazer o que tinha. Né? Mas é um negócio que demora um pouco, é uma discussão mais longa para o Estado quebrado e falido. Então, o que nós precisamos agora é gerenciar a falência do Estado, que ela é total. E na opinião do senhor, como é que daria para fazer isso? Essa dívida do Estado, essa falência do Estado? Olha, a solução está aí. Todo mundo acha que o Propag é um pacote fechado. Ó, tá aqui, então está aprovado. Não. O Propag é o início. O Propag só trata de juro e correção monetária. Sim. Então, a primeira coisa que a população tem que saber é que o que é o Propag? Bom, nós temos aqui, nós vamos diminuir juro, correção monetária, vamos voltar com isso, papapá. Isso é para todo mundo, Agora, o que vocês vão entregar? E qual é o prazo de carência? E qual é o valor? Eu posso querer comprar seu celular aqui, você falar comigo assim, que esse celular vale 500. Eu falo, pô, ajuda Minas Gerais. Ajuda, Viana. Compra por um pouquinho mais do que vale. Paga 700, né? Paga 700, porque é para Minas Gerais, não é para mim. Isso é mesa de negociação, isso é uma conversa simples que eu estou tendo, explicando que esculhambar governo e gritar em microfone, igual eu ouvi agora aqui dentro desse estúdio, não vai resolver o problema da dívida de Minas Gerais. Entendeu? A gente tem que ter firmeza, mas não pode rasgar uma mesa de negociação por ideologia, para falar, eu esculhambo o governo federal porque eu sou do outro lado, ou eu sou do outro lado e quero governar, e se o governo federal continuar, eu vou levar tudo à falência. Então, é um negócio que tem que ser feito. E eu, pelo menos, não vou à mesa de quem eu odeio ou falo mal. Eu não sento na mesa de quem eu não gosto. Então, é uma questão de negócio. É simples assim, por incrível que pareça. Prefeito Alexandre Calil, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Rede Notícias. As portas estão abertas da TV Horizonte, da Rádio América, da Rádio Cultura, de toda a Rede Catedral de Comunicação Católica, sempre que o senhor desejar. E a gente espera realmente que volte, porque vai vir um processo eleitoral, né? E seguir a sua presença, acho que é uma presença sempre muito importante.